capítulo de número 6, aos Levíticos, e nós vamos ler um versículo somente, o versículo 28, aos Levíticos, o versículo 28. Podemos ler também Levíticos, versículo 6, capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Versículo 28. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Amém. Somente a parte A. Podem se assentar, meus amados. Existe uma revelação bíblica contida nessas duas passagens que lemos, que se aplica de uma forma milagrosamente nos dias atuais em nossas vidas. E isso é tão diário que, se nós não prestarmos atenção, não conseguimos extrair a experiência diária desta palavra tão tremenda. Aqui Levíticos está explicando como funcionava na época do Velho Testamento, antes ainda de Cristo ter morrido por todos nós. Ele ainda não tinha estado aqui na terra como homem, como Emanuel, como Deus conosco. Ele não havia ainda se manifestado. Então a liturgia, os cultos eram diferentes dos dias atuais. No Velho Testamento, quando o povo se reunia, igual nós estamos reunidos aqui, era necessário trazer animais para a oferenda. E esses animais tinham todo um cuidado ao ser recebido na entrada do santuário, do templo. Eles passavam primeiramente por um exame, não podiam ter manchas, não podiam ter falhas no casco. Eles eram lavados com água 7 vezes, com água pura, limpa. E depois de devidamente aprovados pelos sacerdotes, então sim eles iam para serem oferecidos como uma expiação de pecado, como uma forma do povo ter a forma de se aliviar dos seus erros e dos seus pecados. Porém, era somente uma alegoria. Na realidade, os pecados ficavam encobertos pela oferta. Eles não eram totalmente esquecidos. Servia como uma cobertura, totalmente diferente dos dias atuais. E mesmo assim, nós extraímos lições importantíssimas, porque se aplica na íntegra nos dias atuais, mas de uma forma espiritual. Então o versículo começa dizendo que o fogo precisava arder continuamente no altar. Se olharmos o Novo Testamento, o altar não é mais o altar como era naquela ocasião. Era necessário um altar construído dentro das dimensões especificadas por Deus, uma altura especificada, uma quantidade de lenha especificada. Os levitas e os sacerdotes constantemente alimentavam aquele altar com lenha. Não podia faltar fogo naquele altar constante. Porém, no Novo Testamento, após Jesus Cristo ter morrido por nós e ressuscitou, como falamos no último culto que aqui ministramos, que falava da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou e morreu e se entregou por todos nós, toda essa alegoria, todo este exemplo, toda essa liturgia se tornou somente com efeito espiritual. Agora é pela fé. Não é necessário mais o irmão vir para o templo e trazer um animal para ser crucificado ou sacrificado, digo. Não é mais necessário, nós temos aqui um grande altar, queimando lenha continuamente, e para que
dessa lenha, pudéssemos colocar o animal que você trouxe e virasse cinza para ser apresentado no lugar santíssimo junto com o sangue do animal. Não tem mais essa necessidade. Mas, em compensação, se transformou na necessidade diária nossa. Onde é o altar hoje que Cristo se manifesta? O altar é a nossa vida. Eis aí, altares que estão aqui nesta manhã. Então, Jesus tocou na tua vida, na minha vida, em nosso coração, e nos transformou no século 21 em verdadeiros altares para o Senhor. Se somos altares, nós viemos aqui como altar para adorar a Deus. Nós viemos agora já perdoados, o animal não é mais necessário, mas o fogo no altar não pode apagar, que simboliza a comunhão nossa com Deus. Se a comunhão se apagar, o fogo deixa de arder no nosso altar. Se o fogo deixar de arder, você e eu não teremos força para vencer o pecado. E voltaremos à vida velha, à vida antiga, antes de conhecer a Jesus, que é o que acontece com muitas pessoas. Por se diminuir o amor, por se diminuir a intensidade da comunhão com o Senhor, nós deixamos de olhar para Cristo e o nosso altar não terá mais o calor da presença, da intimidade com Jesus. Então, não servirá mais para altar do Senhor. E esse altar da nossa vida começará a ser usado para outras coisas, para outros deuses, para outras adorações. Vamos adorar o ter, como dissemos hoje na escola dominical. Então as pessoas se tornam demais materialistas, se tornam demais religiosas, se tornam religiosos. Então passam em frente à igreja, tem que fazer o sinal, enfim, correspondente à igreja, como respeito à igreja, como respeito a uma cruz que talvez está lá sobre a torre da igreja. Se tornamos meramente religiosos. E isso dá a impressão à pessoa que era altar, mas o fogo deixou de arder, a comunhão com Cristo, ela se apagou, então será altar para outras coisas. E quantos, às vezes, estão na igreja e se tornaram religiosos, se tornaram materialistas? Então, a Bíblia agora ensina, nesse outro versículo, como restaurar novamente a comunhão com Deus, como restaurar novamente o desejo de servir a Deus, o desejo de sentir a presença do Senhor, o desejo de aprender a depender de Cristo. Bom, primeiro passo, não adianta estar aqui nesta manhã se porventura a tua mente não estiver aqui. Não adianta. Muitos vêm para a igreja, mas a mente está em outras preocupações, a mente está em outro lugar. Eu tenho ensinado nos últimos dias, tenho estudado e ensinado em várias empresas sobre o SPA, é a Síndrome do Pensamento Acelerado. É uma coisa impressionante, mais forte, inclusive, do que a depressão bipolar, para vocês terem ideia. E mais terrível do que uma depressão profunda. Porque a síndrome do pensamento acelerado, a pessoa nem consegue sentir que ela está com isso. Porque não chega a ser um mal psicomático. Na realidade, é um problema grave que se transforma depois até em doenças no coração, em doenças nos órgãos, e que a pessoa vai se abatendo de uma tal forma e na medicina não encontra a solução, não encontra nenhuma resposta, faz ressonância magnética na cabeça, no corpo, faz excelentes exames por computador e não acha nada. E a pessoa não sabe, ela está sofrendo do mal do século 21, que é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Para o cristão, que o fogo volta a arder continuamente, a primeira coisa que acontece, ele é liberto de qualquer síndrome de pensamento acelerado. Por quê? Eu já lhes explico. Porque quando nós começamos a voltar a ter comunhão com o Senhor, paramos de depender de nós mesmos. Que bom que teve um aleluia, né? Seria bom ter mais aleluias, porque você entendeu o que você ouviu. Então, quando nós retornamos novamente à comunhão com o Senhor, quando o fogo volta a arder em nós pelas coisas do céu, e começamos novamente a nutrir a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, imediatamente
o efeito do pensamento acelerado, ele some da nossa vida. Por quê? Não dá tempo de ter síndrome de pensamento acelerado em quem tem comunhão com o Senhor. Por quê? Porque Ele cuida do meu passado, Ele cuida do meu presente e Ele cuida do meu futuro. Se você quer sofrer pelo passado, está nas mãos do Senhor. Se você quer sofrer pelo dia de hoje, pelo momento, você entregou a tua vida nas mãos do Senhor. Se você pensa em sofrer pelo futuro, o Senhor está cuidando do teu futuro e você pode glorificar o Senhor, porque o teu futuro será melhor com Deus. Esse é o segredo. Não dá para sofrer de pensamento acelerado. Não dá para ter essa síndrome que incomoda a milhões de pessoas na humanidade hoje. Milhões. Isso é comum. Você talvez está vivendo com pessoas, amigos, companheiros de trabalho, às vezes sua própria esposa, seu esposo, que está sofrendo deste mal e ele nem sabe do que se trata. Às vezes está naquela angústia, sofrendo, acorda e começa a pensar. Problemas simples desse tamanho viram enormes problemas de madrugada ou pela manhã. E você não consegue parar de pensar, e aquilo vai se multiplicando cada vez mais, ao ponto de você arrastar esse problema para os próximos 2 anos. Não é nem mais para o próximo dia. E o sono vai embora. E você acorda pela manhã, levanta pela manhã, sem ter executado no mínimo 6, 7 horas de sono, que seriam o mínimo. E o dia já não é mais o mesmo. Então a Bíblia nos ensina nessa passagem: e o fogo arderá continuamente. Não tem fogo no altar se não tiver lenha. E lenha simboliza vida. Se não tiver vida com Deus, se eu não der a minha vida para Deus, se eu não der a minha dependência cada vez mais para o Senhor, a dependência para Deus funciona como lenha no altar. Você voltará, e eu também, a termos comunhão com o Senhor. E quando começamos a ter comunhão, o fogo da comunhão começa a arder em nós. E aquilo que não é de Deus começa a ser queimado, e começa a ficar o que é de Deus, que é fé, que é a paz, é a alegria, é a mansidão, é o amor. Você começa a enxergar amor onde não havia amor. Você começa a ver perdão onde não havia perdão. Você começa a ver alegria onde não tinha alegria, mas até ontem não tinha. É que ontem o fogo não estava ardendo continuamente no teu coração, na tua alma, no teu pensamento. Mas você restaurou a tua comunhão com o Senhor. E o que você não via, que interferia, as escamas que havia nos seus olhos se queimaram com o fogo da comunhão com o Senhor. E agora você começa a enxergar as coisas de Deus na tua vida e na vida das outras pessoas. O versículo 28, ele dá uma lição fantástica a cada um de nós. Diz assim: e o vaso de barro em que for cozida a carne será quebrado. Primeira vez que eu estudei sobre esse versículo, eu pesquisei um pouquinho sobre os tipos de barro ou de argilas que são encontradas no mundo e que são possíveis de se executar barros. Existem 208 tipos de argilas no mundo todo. Somando no mundo todo, é o que foi encontrado. E das 208 tipos que foram encontrados, somente 8 servem para fazer vaso. E 6 tem no Brasil. Imagina, é um dos países mais ricos em argila para se fazer vasos. Timbó, a cidade que eu moro, por exemplo, foi feita uma pesquisa por uma empresa japonesa. O barro que é tirado de lá, de alguns lugares de Timbó, para fazer telha, para fazer tijolos, para fazer vasos, ele resiste às intempéries durante 34 anos, sem quebrar o grão da argila. É impressionante. É um dos que suportam mais tempo a intempérie. Foi encontrado em Timbó, aqui na nossa região. Então, 6 tipos desta argila estão aqui no Brasil. Alguns têm em Criciúma, outros aqui. Santa Catarina é rico nos 6 tipos de argilas, para vocês terem ideia. E uma parte encontra bastante também em Minas Gerais e em Mato Grosso. Por que eu estou lhes dizendo isso? Bom, primeiro, nós fomos feitos desse barro, né? E graças a Deus por ter sido feito desse barro, né? Eu já expliquei uma vez na escola dominical que a pesquisa que foi feita sobre barro e carne humana, pesado em balança atômica,
É os mesmos 42 sais, elementos naturais e sais que foram encontrados em 1 quilo de terra vulcânica, é o mesmo na mesma quantidade de carne humana. É exatamente igual. Pesado em balança atômica, com 8 casas depois da vírgula. É simplesmente fantástico. O dia que eu terminei o teste, pela primeira vez eu chorei e glorifiquei ao Senhor. E disse: Pai, eu te louvo porque sou barro feito nas tuas mãos. Porque Deus, Ele trabalha com barro desde a fundação do mundo. E às vezes a gente quer ser mais alguma coisa do que barro, né? E quer que as pessoas nos vejam diferente de barro. Olha para mim, já sou mais do que barro. Não, olha para mim e saiba que eu não passo de barro. Porque barro vai vir para as mãos do oleiro que é Jesus. E aí a Bíblia diz assim no versículo 28, se você é vaso de barro, terminou de ser usado, esteja pronto para ser quebrado. Esse é o segredo. Agora, se eu sou vaso de outro material, você vai quebrar um vaso de bronze? Você vai quebrar um vaso de ouro? Você vai quebrar um vaso de prata? Não, você não vai quebrar. Por quê? É material muito nobre. Primeiro que não se quebra, você teria que derreter no fogo. Por isso que a utilização é diferente. A utilização do vaso de barro é para se usar todos os dias. A do ouro era em locais somente específicos, em dias específicos. Os vasos de prata eram em locais específicos, em dias específicos. Os vasos de bronze, em dias específicos, em locais específicos. Mas os vasos de barro era para usar todos os dias, de manhã, tarde e noite. Deus não vê a hora de encontrar vaso de barro em nossa vida. Pode considerar, meu amado, os vasos de barro, terminou de ser usado, vai ser quebrado. Mas e depois, pastor? E aí, agora? O que fazemos? Se somos quebrados ao pó ser usado, somos quebrados para reconhecermos que dependemos do Senhor, que é o oleiro, porque Ele não vê a hora de voltar o barro da nossa vida para as mãos dEle, e uma vez que fomos usados, Ele vai nos preparar novamente com as suas próprias mãos para sermos usados novamente. Querem ver? Então vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia ensina isso. Aí diz assim, Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Quando nós voltamos a restaurar a nossa comunhão com o Senhor, irmãos, termina a preocupação de ser quebrado. Nós só temos preocupação em ser quebrados e às vezes resistimos a ser quebrado. E começa a juntar coisas nossas dentro do vaso. O vaso tinha que ser quebrado para ninguém ficar colocando outras coisas dentro do vaso. É por isso que o vaso tinha que ser quebrado todos os dias. Senão começavam a colocar entulho dentro do vaso. O vaso é assim, me ajude, irmãs. Tem um vaso lá há muito tempo. É ver pondo as coisas. Tem hora que você nem sabe o que está dentro do vaso. E tem hora que você não consegue mais tirar o que você pôs dentro do vaso. Vai ter que quebrar para saber o que está lá. Principalmente se começar a cheirar mal. Tem vasos que podem começar a cheirar mal. E hoje nem água você não pode pôr mais, porque senão terá um problema. Então, a palavra de Deus nos ensina que quando voltamos a ter comunhão com o Senhor, tenha prazer em ser quebrado na mão do Senhor. Fala de depender do Senhor. Não adianta você dizer e viver em função do passado. Mas Senhor, Tu já me usou. Mas Senhor, eu já fiz. Eu já fui. Eu já ouvi a Tua voz. Esse é o passado. Isso foi ontem. O Senhor quer te preparar para ser usado amanhã, para ser usado daqui a pouco à tarde, quando você voltar para sua casa, talvez num churrasco com teus familiares, talvez num almoço com seus amigos. O Senhor quer te preparar novamente como um novo vaso. Deus disse claro para Jeremias: Jeremias, vai lá, vai ver como o oleiro faz. Assim como o oleiro fez, se o vaso quebrou,
ele diz assim para Jeremias: não poderia eu fazer da mesma forma que esse oleiro fez? Irmãos, tem casamentos que às vezes precisam ser quebrados. Quebrados não quer dizer separação, quebrados quer dizer esvaziar do nosso eu, esvaziar de mim mesmo. Mas comigo tem que ser assim, e se não for dessa forma, então é melhor cada um para o seu lado. Não, em nome de Jesus, seja vaso de barro no seu relacionamento, no seu casamento. Se precisar, se quebre novamente e diz: Senhor, me ajude, Senhor, como eu tenho que ser para ser feliz, para fazer a minha esposa feliz, para fazer o meu marido feliz, para fazer os meus filhos felizes. Me ajude, Senhor, para ser o pai que os filhos precisam, para ser a mãe que os filhos precisam, para ser o esposo que a tua esposa precisa, para ser a esposa que o teu esposo precisa. Se precisar, quebra de novo, o Senhor vai te quebrar e vai esvaziar, senão nós ficamos mais preocupados em satisfazer a nós mesmos do que as pessoas que Deus nos deu. E a Bíblia diz que as pessoas que Deus nos deu, elas são muito mais importantes do que nós. Meu Deus, está na Bíblia, só ler. Mais ainda, a Bíblia nos ensina que temos que olhar para elas como superiores a nós. Isso é evangelho. Isso é o evangelho vivido, real. Quando nós voltamos a arder continuamente o altar da nossa vida, a gente volta a ter comunhão. E você não se preocupa mais em ser quebrado na mão do oleiro, porque você sabe que o oleiro que quebrou é o oleiro que vai fazer o novo vaso. Teu casamento vai ser melhor, teus relacionamentos serão melhor, tuas amizades serão melhor, tua vida com Deus vai ser melhor, tua vida profissional vai ser melhor. E você diz: mas meu Deus, o que aconteceu? É que você foi quebrado, você é vaso na mão de Deus, você não vive mais a vida que você quer, você vive a vida que Deus quer que você vive. Está na Bíblia, é isto. E quando nós não colocamos isso em prática, ficamos guerreando conosco mesmos. Não, eu já fui vaso, enfim, já foi bom, já fui aceito, e já ardeu, mas isso é só passado. E hoje, o fogo ainda arde continuamente e queima as coisas que eu preciso renunciar. E faz aparecer as virtudes de Deus em mim, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida com Deus. Quebrar o vaso é estar disposto a ir para a mão do oleiro continuamente. Quebrar o vaso é estar disposto a deixar Deus te usar e aprender a depender de Deus. Isso que é quebrar o vaso. O oleiro, ele não trabalha com vaso que está inteiro. Meu Deus. Você não leva um vaso inteiro para o oleiro. Porque se ele tiver que fazer qualquer coisa naquele vaso, ele vai ter que quebrar e fazer aquele vaso virar caco novamente, e virar pó, e colocar na água, até que volte a dar liga novamente, para daí poder fazer um vaso. Então você não leva para o oleiro um vaso que não foi quebrado. Você leva para o oleiro ou para a olaria somente vasos quebrados. Jesus está disposto a receber vasos quebrados nesta manhã para fazer de novo, seja no casamento, seja na vida profissional, na vida espiritual, na vida com Deus. O Senhor, o oleiro, está aqui nesta manhã e Ele tem prática em trabalhar com vaso da nossa vida, mas seja barro nas mãos de Deus. Não queira ser outro material além disso. Aí Ele diz assim: olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui não diz assim, como ouro na minha mão, assim sois vós. Aqui não diz. Aqui não diz assim, como prata na minha mão, assim sois vós. Não. Se for ouro, você vai ter que ir para o fogo. Se for prata, vai ter que ir para o fogo. E vai ter que ser provado. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. O barro, quando ele é quebrado, ele não geme. Mas o ouro, quando é derretido, e a prata também geme. Por quê? Quando ele é derretido, tem pequenas moléculas de ar que ficaram dentro das moléculas do ouro e da prata. E quando ele é derretido, o bronze também, ele geme. Por quê? Porque foi derretido, perdeu a sua forma. Vai ter que ser formado tudo de novo. O barro não. Ele vira caco, dos cacos viram pó,
Do pó vai para a água, depois de bastante tempo na água, pode voltar a ser barro novamente, e quando está um bom barro, pode voltar para mandoleiro. E é uma delícia voltar para mandoleiro. Não sei quanto aos irmãos, eu não tenho vergonha em confessar, já voltei para mandoleiro várias vezes. É uma delícia. A gente pensa, irmãos, quantas vezes a gente até não ora, Senhor, eu já vi Tu operar, Senhor, eu já vi, Senhor, os enfermos serem curados, como se a gente quisesse colocar Cristo na parede. Já viram isso, essas orações de pondo Cristo na parede? Senhor, é como se eu quisesse dizer assim, Tu sabe quem eu sou, Deus. Meu Deus, não era bem melhor dizer, Pai, Tu pode ter misericórdia de mim mais uma vez e me formar como Tu queres, Pai, e me fazer alguém que possa ser usado pelas Tuas mãos. Senhor, Tu pode pegar o barro da minha vida e dar a forma que Tu queres dar, não a que eu quero. Eu não quero parecer como eu gostaria de parecer. Eu não quero que as pessoas me vejam como eu gostaria que elas me vissem. Eu quero, Senhor, que o mundo me veja, que o mundo nos veja, como Tu queres que o mundo nos veja, Senhor. Como um vaso nas Tuas mãos, como barro que foi moldado nas mãos do Senhor. E as pessoas podem dizer, o que tem valor não é o que estudou, o que tem valor não é o que faz, o que tem valor não é o que construiu, o que tem valor na nossa vida é o Deus que Ele escolheu para ser o seu Deus, para ser o seu Senhor. Isto é o que tem valor. Que essa manhã, você e eu tenhamos prazer de voltar para Mandoleiro. Que tenhamos prazer de restaurar a comunhão. Entenda, a comunhão faz o fogo arder novamente. E quando o fogo arde, ele começa a queimar nosso erro de conduta, nossa forma de desvio de caráter, nossa forma de pensar erroneamente, nossa forma de procurar só o melhor para nós. Quando o fogo da comunhão com o Senhor começa a arder, você começa a se preocupar mais com as outras pessoas e menos com você. Deus, receba essa palavra, irmãos, como uma palavra profética nessa manhã sobre as suas vidas. Lhes confesso, estou falando com temor. Com temor, eu não preparei nada, só orei hoje de manhã, Senhor, se o pastor Leidiel me der a oportunidade de ministrar no culto, então, o que é para dizer aos teus filhos? Hoje de manhã, ajoelhado aqui antes da escola dominical, e Deus me deu esta palavra singela, diz aos meus filhos, que eu quero que eles sejam barro na minha mão, eu quero que o fogo volte a arder continuamente em cada altar, porque quando arder na tua casa, você volta da igreja e o fogo não se apaga. E aí, sabe aquelas intrigas por bobeiras, por coisas simples, que viram verdadeiras guerras conjugais? Elas não têm mais lugar, porque encontra o fogo do teu altar e elas serão queimadas. Sabe as esquisitices dos nossos temperamentos, da nossa personalidade? Elas serão queimadas porque o caráter de Cristo é que estará em nós. Ele estará vivendo em nós. E nós vamos começar a viver a vida de Cristo, que é mais estável. A nossa vida ela é instável, ela é altos e baixos. A vida de Cristo ela é instável. Que vida você quer viver? Que vida você quer sair daqui nesta manhã vivendo? Continuar vivendo a sua, altos e baixos. Olhou esquisito, pronto, já não estou bem. Falou uma palavra, já me feriu, pronto, já se fecha. Um vai para o quarto, outro vai para a sala. Enfim, que vida é esta? Em nome de Jesus, deixa o vaso da tua vida se quebrar e sara os teus relacionamentos, sara o teu relacionamento com Deus, sara, na realidade, o teu temperamento, sara o toque de Cristo na sua vida. Você se sentir afagado por Jesus, tocado por Cristo. Se você pensa que isso é loucura, eu quero lhes confessar, isso não é loucura. Eu tenho um cliente em Curitiba que atendo todas as semanas, na terça-feira. Eu saio terça-feira, 4h30 de casa, de Timbó, e vou bem cedinho, porque eu tenho que chegar cedo lá, e vou de Timbó até Curitiba. Vou conversando com Jesus. É uma delícia. Você já inicia o dia com o Senhor. E você diz para Ele, Pai, como é que vai ser o dia? Traga vidas, Pai, para que eu fale do Teu nome. Que os homens, que as mulheres possam ver quem é o meu Deus. Não importa, veja, que eles saibam quem eu sou. Não importa nada.
mas que eles saibam quem é o meu Deus, quem és tu, Senhor, na minha vida. E é tremendo. Imagina, o diretor dessa companhia saiu com uma moça que trabalha lá, ele é casado, e isso incomodou tanto, ele falou assim, se fosse antes do senhor trabalhar aqui, senhor Daniel, eu faria isso tão normal. Mas eu não consigo ter uma reunião com o senhor se antes tem que confessar, eu tenho que lhe confessar. Eu traí a minha esposa com uma funcionária. Ele é católico, não é cristão. Ele se sentia mal. E ele pediu se não podia ir na casa dele à noite, porque ele queria confessar para a esposa e queria sarar o relacionamento dele, veja, com a esposa. E à noite eu estava indo na casa dele, ele confessando para a esposa chorando, orei com eles, receberam a Cristo como seu Senhor, veja, e disseram, não dá mais para viver assim. Ei, não dá para viver desta forma, tem uma vida melhor do que esta. Eles descobriram, tem uma vida melhor do que esta, de qualquer coisa vira guerra. Já viram como os lares estão vivendo? Qualquer coisa, quando você para descobrir por que você brigou, mas não era nada. Meu Deus, era por isso que estávamos brigando. Por quê? Porque o fogo parou de arder, então ele não está queimando mais as nossas esquisitices, não está queimando mais só o nosso desejo de se agradar a si mesmo, porque a gente não está dependendo do Senhor, mas quando o fogo volta a arder, todas estas características naturais, humanas, elas deixam de ter valor, e você começa a viver mais para o Senhor, e quem vive mais para o Senhor, olha as pessoas como Cristo vê. Meu Deus, falei e me deu temor. Como é que Cristo nos vê? Lembra como Cristo nos vê? Como Cristo te vê? Te vê com misericórdia, te vê com amor, te vê com perdão. Cristo já nos olha, já disposto a perdoar. Nós não temos isso, vocês concordam? Nós não temos isso. A gente fica guardando rancor, veja, e preparado para se vingar anos. E Jesus não. Jesus, ele não olha para nós e já aponta todos os erros. E teria um monte para apontar, sim ou não, irmãos? Ele vem e já começa a nos ver restaurados em Cristo Jesus. Já começa a nos ver verdadeiros adoradores na sua casa, diante de ti. Ué, por quê? Porque o olhar de Cristo é o olhar de misericórdia. Por causa das suas misericórdias não somos consumidos. Ele tinha motivo suficiente para nos consumir todos os dias, muitas vezes. Mas a misericórdia dele faz olhar para nós. Veja, e o olhar de Cristo, irmãos, nos dá nova força de seguir, porque o olhar de misericórdia nos restaura, nos coloca de pé novamente, e você vai dizer, alguém ainda me ama, Jesus me ama, então para Ele eu vou me entregar, eu vou me doar, para Ele eu vou entregar o meu tempo, a minha vida, meu futuro, o meu passado, o meu presente. E você não mede esforços. Por quê? Porque o olhar de misericórdia te quebra, e você não resiste, e você quer ser feito de novo pelas mãos do oleiro. E é assim que a gente começa a olhar as pessoas que Deus nos deu. Alguns de vocês estavam na escola dominical. Eu citei um exemplo de uma experiência que eu tive numa mina de diamante na África do Sul. Eu desci num lugar, uma das minas mais profundas, e lá um especialista extraiu uma pepita de diamante grande, toda incrustada de pequenas rochas, e quando ele pôs na minha mão, eu disse, para mim não tem valor nenhum. Para o senhor tem? Eu perguntei a ele. Ele disse, daqui vai sair um diamante de altíssimo valor, mas ele primeiro tem que ser trabalhado. E aí eu acompanhei todo o processo, voltamos ao laboratório, enfim, e aí ele pegou ferramentas de diamante para trabalhar o diamante. E eu só olhando, anotando e aprendendo. Filmei uma parte do processo, achei fantástico. Então, o diamante ia se tornando cada vez mais valioso, quanto mais claro e límpido ele ficava. Então, a ferramenta diamante ia trabalhando, ia tirando todas as impurezas incrustadas nele, foi limpando, foi multifacetando, aquelas multifaces, vai deixando ele, vai cancelando praticamente todas as linhas divisórias para você poder enxergar. E ela vai se tornando cada vez mais transparente. E o teste final tem uma
um medidor no laboratório de cristal puro, eles colocam água pura, cristalina, e colocam dentro. E aí ela some, a pepita de diamante some na água, você não consegue mais enxergar. Veja. Tem dificuldade de encontrar ele até para poder retirar de volta. Porque você não consegue ver, você só vê a água e só vê o cristal por fora. De tão transparente que ele ficou. E eu aprendi uma coisa. O Senhor é o nosso diamante. E o diamante, Jesus Cristo, ele fica todo dia querendo dar brilho em nossa vida. Todo dia ele quer tirar as impurezas para que a gente realmente venha brilhar com o brilho de Cristo. Porque nós não temos brilho. O brilho que é em nós é o brilho que vem de Cristo. Mas como vamos brilhar o brilho de Cristo se não tivermos transparentes, se não tivermos vivendo uma vida que Cristo espera que a gente venha viver, uma vida santificada, separada? Não adianta você vir à igreja, nos cultos, seja os cultos que forem, mas não haver mudança de vida. Não adianta. Você nem está aproveitando o mundo e nem aproveita as coisas do Pai. Desculpe-lhe me falar essa verdade, mas Deus me chamou para a verdade. E essa é uma grande realidade. Você está aqui nesta manhã, faça valer a pena estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Faça valer a pena, tenha coragem de reconhecer, Pai, se essa palavra é para mim, Pai, porque eu estou recebendo ela, então eis aqui o vaso da minha vida. Eu quero mudar de postura, eu quero mudar de conduta, Senhor. Eu quero, Senhor, ter uma vida sarada. Então quebra a minha vida, quebra o vaso de barro, Senhor, que começou a juntar coisas lá dentro, que às vezes está cheirando mal. Então quebra, Pai, e me faça de novo nas Tuas mãos, mas deixa arder, Senhor, no altar da minha vida, o Teu calor, o calor do Teu Espírito Santo, para que sare, para que eu não tenha mais vontade de voltar a viver o que eu era. Porque senão você sai daqui do culto, ok, sai disposto, recebe uma oração e sai disposto a tomar umas novas decisões, a mudar diante do Senhor, mas no primeiro desafio, volta a viver como vivia, totalmente alienado das coisas de Deus, correndo e com a ambição de ter e só ter, materialista, religiosidade, só falta fazer o sinal da cruz diante da cruz, e volta a ser um religioso. Ah, mas deixa, até domingo que vem, vai ter o culto novamente lá do pastor Lediel, é o culto do pastor Lediel, deixa, vai ter o culto lá do pastor Lediel de manhã, aí eu mudo, em nome de Jesus. A oportunidade é hoje, nesta manhã, restaura novamente o fogo sobre o altar da tua vida, e saia daqui nesta manhã com um divisor de águas transformado, dizendo: Pai, aquela vida não me interessa mais, eu quero ser quebrado e faça-me de novo, e se precisar quebrar de novo, me quebra novamente. Quando começar a juntar alguma coisa dentro do vaso que não dá mais para ser usado, então peça novamente: Jesus, me quebra novamente, eu quero ser usado novamente. Pai, eu quero estar nas Tuas mãos, eu quero depender de Ti, eu quero precisar, ter necessidade de Cristo, de falar com Ele, de sentir a presença dEle, e de não ser um religioso que o sinal da cruz basta. Não, o sinal da cruz não basta, meu irmão. A cruz do Senhor, ela tem que marcar a nossa vida, ela tem que impactar de tal forma que o nosso eu, o nosso ego tem que morrer, tem que ser subliminado pelo poder da presença do Senhor, e Ele tem que reinar em nós, Ele tem que ser o senhorio da nossa vida, Ele tem que ser o Deus supremo em todas as nossas ações. Senão, não vale a pena vir à igreja, é uma perda de tempo. Talvez você nunca ouviu alguém falar isso, mas eu tenho coragem de ensinar essa verdade. Eu disse hoje também na escola dominical, tirei o meu lenço para fora, né? Quantos, né, que não choram mais na presença do Senhor? Imagina, né, nós homens latinos, né, somos tão machistas, né? Homem que é homem não chora, né? Queremos ensinar isso para os nossos filhos, né? Homem que é homem não chora. Veja, eu ensino ao contrário, homem que é homem chora, principalmente se for na presença do Senhor, principalmente. Ei, quando Deus fala a tua vida, está na hora de se render e dizer: Pai, volta a banhar o meu rosto com as lágrimas, lágrimas de mudança, lágrimas de reconhecimento
que para fazer valer a pena te servir, Senhor, o mundo tem que ver que eu entreguei a minha vida para Ti. O mundo tem que ver isso em nós. Tem mudança na tua vida, meu amado. Tem choque das mãos do oleiro nos vasos de barro da tua vida. Você está disposto nesta manhã ter o vaso da tua vida ser quebrado novamente? E se o Senhor quer dar outro formato no teu casamento, na tua vida, no teu relacionamento, um formato de paz, um formato de alegria, se Deus quer mudar a tua forma de você enxergar as pessoas e você enxergar elas com amor, com misericórdia, mas eu não consigo, pastor, não consegue, não vai conseguir sozinho, porque não está em nós, isso está em Cristo. Cristo tem que reinar em nós para mudar a nossa visão, senão a gente não muda, a gente vai sempre olhar pequeno e sempre olhar sem misericórdia. Mas quando Cristo vem reinar, o nosso olhar vira o olhar de Cristo, e você ama mais, perdoa mais, vive melhor. Há alguém nesta manhã que deixou o seu lar nesta manhã e tem coragem de reconhecer que esta palavra te tocou e que você quer sair diferente do que entrou? Se há, eu queria te convidar a vir aqui, eu quero orar com você, bem pertinho aqui de mim, eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus pela tua vida junto com a minha e dizer: Pai, essa palavra tocou a minha vida, eu preciso ser quebrado, eu preciso ser feito de novo. Isso, pode vir. Vem um pouquinho mais para cá. Se encabe todos. Eu vou ler o versículo base dessa mensagem. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deixa eu subir aqui, assim eu posso vê-los. Olha um minuto aqui. A palavra de Deus não volta vazia. Isso quer dizer assim, ó, no original quer dizer assim: ela nunca volta sem fazer o que dá prazer a Deus. E o que dá prazer a Deus? Sabe o que dá prazer a Deus? É em abençoar os seus filhos. Isso é que dá prazer. Deus gosta de abençoar os seus filhos. Ele não gosta de despedir ninguém de volta para o seu lar sem abençoá-lo. Qual é a bênção que você veio buscar do Senhor nesta manhã? É um casamento diferente, é um relacionamento diferente, é uma vida com Deus diferente, é uma vida com Deus praticada, com o altar aceso, é voltar as lágrimas a banhar o nosso rosto, e o mundo ver que nós escolhemos um Deus que é verdadeiro, que é real. É isto. O que é que você veio buscar nesta manhã? Então, a Bíblia diz assim: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, a mesma forma que aquele oleiro fez. Se o vaso quebrou, ele vai fazer você de novo. Feche os seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui estão, Senhor, os teus amados, Senhor, amados da tua alma, Pai, que deixaram os seus lares para vir aqui nesta manhã, em busca de algo do céu, Senhor. Eles não vieram, Senhor, procurar amigos, seus irmãos, eles não vieram procurar, Senhor, para salvar talvez somente os seus sentimentos, mas vieram buscar soluções, Senhor, espirituais, no mundo espiritual, Pai. Senhor, que a tua palavra faça, Senhor, nesta manhã, o que veio fazer, Pai, nos quebra de novo, e eis-nos aqui como vasos de barro, para sermos feitos novamente nas tuas mãos, Paizinho amado. Senhor, cada um dos que aqui, Senhor, ao sair dos seus lugares, tomaram a decisão de entender que essa palavra pode ser um divisor de águas, Senhor, antes e depois, antes, Senhor, de acender novamente a chama
chama do altar e permanecer aceso, antes de ter o vaso quebrado, Senhor, e já estava cheio, Pai, de entulho, interferindo na minha comunhão contigo, na nossa comunhão contigo. Então quebra, Senhor, o vaso da nossa vida, e Pai, eis aqui o barro da nossa vida para ser jogado, Senhor, novamente na água da Tua palavra e lançado nas mãos do oleiro. Nos faça de novo, Pai, para viver uma vida com mais prontos a perdoar, a amar, a olhar com misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, transforma numa manhã profética esta manhã, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada casa, sobre cada família aqui representado, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.